Boa noite. Boa noite. Renan Calheiros mantém o impeachment no Senado e rejeita a decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados. Valdir Maranhão havia anulado a sessão que aprovou o pedido contra Dilma e queria o processo de volta para uma nova votação. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou agora à noite o relatório que pede a cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral. A votação no plenário do Senado será amanhã. E manifestantes pró e contra o impeachment fazem protestos e fecham a Avenida Paulista. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Dizem que a gente é o que come, mas você realmente sabe o que come? Nesta segunda, vamos descobrir se existem perigos nos alimentos que vão para nossa mesa, para fugir das armadilhas das indústrias de alimentos. Cidade Ocupada, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Depois de um dia polêmico e cheio de incertezas jurídicas, o presidente do Senado, Renan Calheiros, optou por seguir o cronograma. Ele ignorou a decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, que queria anular o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Maranhão, do Partido Progressista, anunciou por volta do meio-dia que havia aceitado o recurso da Advocacia Geral da União e declarado nula a sessão, que em 17 de abril aprovou o pedido de impeachment. Segundo ele, ocorreram vícios e os partidos políticos não poderiam ter fechado questão como ocorreu. Maranhão informou sua decisão a Renan e pediu que o processo de impeachment fosse devolvido à Câmara para que os deputados realizassem uma nova votação. Depois de horas de extrema tensão política em todo o país e sucessivas reuniões em Brasília, Renan comunicou aos senadores no fim da tarde que considerava a decisão de Maranhão intempestiva. Aceitar essa brincadeira com a democracia seria ficar pessoalmente comprometido com o atraso do processo e, ao fim e ao cabo, não cabe ao presidente do Senado Federal dizer se o processo é justo ou injusto, mas ao plenário do Senado, ao conjunto dos senadores. A decisão de Maranhão pegou todo o mundo político de surpresa e foi o desenlace de encontros com o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. O primeiro foi na sexta-feira, um dia depois de Maranhão assumir interinamente a presidência da Câmara, no lugar de Eduardo Cunha, suspenso de suas funções pelo Supremo Tribunal Federal. A segunda conversa, ontem à noite, foi articulada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, aliado de Dilma. Dino é apontado como responsável pela mudança do voto de Maranhão no pedido de impeachment. O deputado votou contra. Cardoso negou ter feito pressão política sobre Maranhão. Eu encontrar um parlamentar não tem nada de não republicano. Especialmente quando eu estou tentando convencê-lo das minhas razões em que eu atuo como advogado. Como encontrar um magistrado não tem nada de pouco republicano. Eu, periodicamente, vou ao Supremo levar memoriais a todos os ministros para tentar convencê-los das questões. No Twitter, Flávio Dino, que foi juiz federal, defendeu a decisão de Maranhão. Segundo ele, juridicamente, a decisão do deputado Valdir Maranhão é centenas de vezes mais consistente do que o pedido do tal impeachment. A decisão de Renan de dar prosseguimento ao processo de impeachment gerou bate-boca no plenário e a sessão precisou ser suspensa. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos para que Vossas Excelências gritem paz. Está suspensa a sessão por 2 minutos.
Após os embates, o senador Vicentinho Alves, do PR, fez a leitura do parecer do senador Antônio Anastasia, do PSDB, em que diz que a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade. A previsão é de que o relatório seja votado no plenário na quarta-feira. Se aprovado por maioria simples, a presidente Dilma é afastada por 180 dias e o vice-presidente Michel Temer assume. E para justificar toda esta confusão de hoje, Valdir Maranhão disse que decidiu anular a votação do impeachment para salvar a democracia. Num rápido pronunciamento, o deputado rebateu a declaração de Renan Calheiros. Maranhão disse que em momento algum está brincando de fazer democracia. Que a nossa decisão foi com base na Constituição, com base no nosso regimento, para que nós possamos corrigir em tempo vícios que certamente poderão ser encenáveis no futuro. Tenho consciência do quanto este momento é delicado, momento que nós temos o dever de salvarmos a democracia pelo debate. Nós não estamos e nem estaremos, em momento algum, brincando de fazer democracia. Ele não permitiu que a imprensa fizesse perguntas. O primeiro secretário da Câmara, Beto Mansur, do PRB de São Paulo, disse que a mesa diretora da Casa estuda meios de revogar a decisão do presidente interino da Casa. Uma reunião do colegiado foi convocada para amanhã. Mansur disse que os deputados não foram consultados e que os membros da mesa estão vendo o que é possível fazer para poder controlar o deputado Valdir Maranhão em seus atos. O Democratas disse que vai pedir a cassação do deputado no Conselho de Ética. O PP ameaça expulsar o parlamentar da legenda. E o PHS pediu agora à noite ao Supremo Tribunal Federal o afastamento de Valdir Maranhão da presidência da Câmara. Pela manhã, antes de conhecer a decisão de Renan Calheiros de dar continuidade à votação do impeachment no Senado, a presidente Dilma recebeu mais uma vez apoiadores em um evento no Palácio do Planalto. Eles comemoraram a decisão de Valdir Maranhão de suspender a tramitação do processo de impeachment e colaram faixas e cartazes de apoio ao governo na fachada do Palácio. Dilma recebeu os militantes na cerimônia de anúncio da criação de 5 novas faculdades federais e usou o discurso para defender seu mandato. Ela disse que só ficou sabendo da decisão do presidente interino da Câmara naquele momento e demonstrou surpresa. Gente, eu não tenho essa informação oficial. Eu estou falando aqui porque eu não podia de maneira alguma fingir que eu não estava sabendo da mesma coisa que vocês estão. Mas não é oficial, não sei as consequências. Por favor, tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. A presidente foi interrompida várias vezes por gritos de golpistas não passarão e fica querida. Os militantes também manifestaram a intenção de ficar no Planalto em resistência ao impeachment. Dilma pediu tranquilidade ao público e também aos parlamentares. A gente tem de saber que nós temos pela frente uma disputa dura, uma disputa cheia de dificuldades. Peço encarecidamente aos senhores parlamentares e a todos nós uma certa tranquilidade para lidar com isto. O vice-presidente Michel Temer passou o dia em reuniões. Ele acertou com a equipe que, caso assuma a presidência da República, irá reduzir de 32 para 22 o número de ministérios. Entre as novidades está a decisão de desmembrar o Ministério do Trabalho e Previdência Social. A primeira área segue como ministério, a segunda será incorporada pelo Ministério da Fazenda. Temer decidiu também fundir os Ministérios das Comunicações com Ciência e Tecnologia, o Desenvolvimento Social com o Desenvolvimento Agrário e o da Educação passará a englobar o da Cultura.
Já a Advocacia-Geral da União, o Banco Central, a Secretaria de Comunicação Social e a chefia de gabinete da Presidência da República perdem o status de ministério. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Num instante que já não espera nada do processo de impeachment, a não ser o impedimento da presidente da República, o governo entregou-se ao desespero. Numa decisão orientada pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, tentou anular individualmente uma decisão tomada por 367 deputados que aprovaram a continuidade do processo de impeachment. A decisão de Valdir Maranhão, por absurda, durou poucas horas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, resolveu ignorá-la. Essa tentativa do governo de manobrar por meio de Valdir Maranhão revela duas coisas. A primeira delas é que o governo já não dispõe de argumentos lógicos para se contrapor ao pedido de impeachment. E a segunda evidência é de que nem Renan Calheiros, um protogovernista, se dispõe mais a socorrer Dilma Rousseff. Deve doer em Dilma a ideia de que faz o papel de uma rainha perdida numa peça confusa, comandada por Eduardo Cunha, um personagem que o governo acomodou na boca do cofre e cujo epílogo é Valdir Maranhão, o absurdo levado às últimas inconsequências. Boa noite. Manifestantes pró e contra o impeachment da presidente Dilma protestam hoje na Avenida Paulista. A via chegou a ser fechada. As duas manifestações foram convocadas em caráter de urgência pelas redes sociais e as duas marcadas para a Avenida Paulista, que ficou bloqueada desde as 6 horas da tarde. Movimentos sociais e de estudantes reuniram cerca de 150 pessoas em frente ao MASP para protestar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eles estenderam uma grande faixa com dizeres "não vai ter golpe". Um cordão de isolamento feito pela polícia separou os dois atos. Ainda assim, houve um pequeno tumulto resolvido rapidamente. Em frente à Fiesp, um outro grupo, também com cerca de 150 pessoas, fez um ato a favor do impeachment. Eles inflaram um boneco em referência à presidente Dilma, usando máscara de bandido e também com cartazes pedindo fora PT e bandeiras do Brasil. Os dois grupos se dispersaram por volta de 9 horas da noite. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o relatório que pede a cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral, atualmente sem partido. A votação no plenário do Senado será amanhã. Hoje, o senador se defendeu das acusações de quebra de decoro parlamentar. O senador Delcídio é alvo de um processo por quebra de decoro parlamentar no Senado. Ele foi preso pela Polícia Federal em novembro do ano passado, por suspeita de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Em uma gravação, o senador oferece 50 mil mensais à família de Nestor Severo para tentar convencer o ex-diretor da área internacional da Petrobras a não fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. A votação da cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral deveria ter acontecido na semana passada. Eu não roubei, não desviei dinheiro, não tenho conta no exterior. Eu estou sendo acusado de quê? De obstrução de justiça. E obstrução de justiça, quando eu, como líder do governo, inadvertidamente, volto a repetir aqui, peço desculpas, errei. Mas agi amando. E a Polícia Federal deflagra a 7ª fase da Operação Zelotes. Pela manhã, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi levado para prestar depoimento. A Polícia Federal também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Mantega. O ex-ministro foi ouvido por cerca de 2 horas na Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros, na sede da Polícia Federal em São Paulo. Entrou e saiu por um portão dos fundos, sem dar entrevistas. Mantega foi obrigado a prestar depoimento na Operação Zelotes, que apura suposto esquema de venda de medidas provisórias e fraudes nos julgamentos no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O órgão é a última instância de julgamento de recursos contra multas aplicadas pela Receita Federal e é ligado ao Ministério da Fazenda. Como chefe da pasta entre 2006 e 2014, Mantega era responsável por nomear conselheiros do órgão. Em novembro do ano passado, o ex-ministro teve seus sigilos bancário e fiscal quebrados por ordem do juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília.
A condução de Guido Mantega foi autorizada pela Justiça Federal. Além dele, mais 14 pessoas foram obrigadas a prestar depoimento. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Distrito Federal e mais 4 estados. Entre os crimes investigados pela Zelote estão o tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As empresas investigadas nessa fase da operação tiveram multas julgadas no Conselho que somam 57 milhões de reais. Um dos alvos seria a empresa Cimento Penha, suspeita de comprar decisões do CARF para reverter multas de mais de R$1 milhão. A Polícia Federal investiga a relação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, com um dos donos da empresa, Vitor Sandri. O ministro teria nomeado em 2011 um conselheiro do CARF, supostamente por indicação de Sandri. O empresário também foi obrigado a comparecer à sede da Polícia Federal em São Paulo. A defesa disse que ele preferiu permanecer em silêncio durante o depoimento. O Vitor já tinha se colocado através de petição à disposição da Polícia Federal por 3 vezes para esclarecer esses fatos, qualquer mal-entendido que tenha havido nessa investigação. Não obstante essas 3 vezes que a gente se colocou formalmente por petição, fomos surpreendidos com a deflagração dessa operação e agora boatos acerca de ilegalidades em julgamentos do CARF. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso ao depoimento de Mantega nesta manhã. Segundo a publicação, o ex-ministro confirmou que teve relações comerciais no ramo imobiliário com o empresário Vitor Sandri na década de 90, quando ainda não era ministro, e que em 2007 o reencontrou em um sítio em Ibiúna, no interior de São Paulo. Com relação às nomeações de conselheiros do CARF, Mantega disse que foi responsável por criar uma comissão para avaliação dos indicados e uma corregedoria. O advogado de Mantega, Guilherme Batocchio, afirmou que a condução coercitiva foi uma medida arbitrária e ilegal. Segundo ele, o ex-ministro foi intimado há alguns meses e, na ocasião, prestou depoimento respondendo a todas as perguntas. A Justiça Federal homologa acordo de leniência de R$1 bilhão com Andrade Gutierrez. A multa será paga em 12 parcelas e o valor será corrigido ao longo do prazo de pagamento. 90% do total será destinado às empresas públicas que foram afetadas pela Andrade Gutierrez. Os outros 10% vão ficar com a Justiça para o combate e prevenção de crimes semelhantes aos quais a empreiteira é acusada. O acordo de leniência faz com que o infrator se comprometa em colaborar com as investigações. E, em troca, ele tem benefícios como a redução da pena e a permissão para participar de novas contratações públicas. Uma das condições do acordo é que a Andrade Gutierrez detalhe desvios já detectados. A empreiteira divulgou um pedido de desculpas ao povo brasileiro por ilegalidades praticadas em obras públicas investigadas pela Operação Lava Jato. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Começou como farsa, hoje seguiu como comédia e circo, que não termine em tragédia. Presidente interino da Câmara, o obscuro Waldir Maranhão é mais um farsante e investigado na Lava Jato. 8 dos 10 sucessores de Eduardo Cunha na presidência respondem a processos ou têm condenações, e Cunha é réu com uma pilha de processos. Dos deputados que votaram pelo impeachment, 299 têm ocorrências na Justiça e ou Tribunais de Contas. Recordemos, os pedidos de impeachment, 37 ao todo, começaram dias depois da eleição. Até as pedaladas, a cada mês, mudavam os motivos, o que denota as intenções. Temer também assinou pedaladas. Anastasia, relator do impeachment no Senado, pedalou em bilhões quando o governador de Minas. Governadores e prefeitos pedalam. Usando ou não a expressão golpe, mundo afora se percebe o óbvio. O impeachment existe porque existem a Lava Jato e o mega debate sobre corrupção. Então, como acusados de roubar, podem julgar quem não foi acusado de corrupção por ato de responsabilidade pessoal. Qual a legitimidade disso ou não vem ao caso, como se diz? Como fazer de conta que vários listados para o governo novo não estão citados na Lava Jato ou similares, a começar pelo próprio Temer, ou não vem ao caso? A forma como Cunha foi suspenso não está prevista na Constituição. O Supremo, hoje o poder real, valeu-se de uma gambiarra. Há 5 meses já existiam os motivos alegados para afastar Cunha, mas ele só foi derrubado depois de ter feito o serviço. Inesquecíveis as imagens e as manchetes dos que estavam com Cunha. O silêncio cúmplice e apoio aos cartazes "Somos milhões de Cunhas".
Farsas antes, hoje Comédia e Circo de Valdir Maranhão e companhia, o Brevíssimo. Vamos ao futuro. Boa noite. Uma frente fria deve chegar a São Paulo amanhã à noite. Aqui na capital paulista, principalmente a partir de quinta-feira, as madrugadas serão geladas. Vamos ver os detalhes da previsão. Amanhã as chuvas estão previstas para todo o estado de São Paulo, por isso é bom não esquecer o guarda-chuva em casa. Na região oeste e no Vale do Ribeira, o dia fica bem nublado e chove já desde cedo. No norte e no Vale do Paraíba, teremos aberturas de sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Ainda faz calor, olha, máxima na casa dos 31 graus em Araçatuba e dos 32 em Votuporanga. Em São José dos Campos, na faixa leste, máxima em torno dos 30 graus durante a tarde. Aqui na Grande São Paulo, chove a qualquer hora do dia, sendo que as pancadas mais fortes acontecem a partir da tarde. Vamos ver as temperaturas? Por aqui, nessa madrugada, mínima de 19, máxima amanhã à tarde de 27 graus. Na quarta, teremos mais chuvas e máxima na casa dos 26 graus. Na quinta-feira, os termômetros devem ficar entre 15 e 21 graus, sendo que a sensação de frio pode ser ainda maior por causa do tempo fechado. Você é nosso convidado a participar do Jornal da Gazeta, edição das 10, pelo Gazap. Basta enviar fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. E a reclamação de hoje vem de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Olá, boa noite. O nosso telespectador, Isaac Vieira, reclama que a rua onde ele mora, em Jundiapeba, está completamente abandonada. Olha só a rua como tá. Jogam de tudo aqui. A rua cheia de buraco. Isso aqui da rua toda é lixo. Não tem iluminação também. Olha o tamanho do mato. A Prefeitura de Mogi das Cruzes disse que a limpeza e o corte de mato na cidade são realizados periodicamente e que o último grande trabalho feito na região mostrada no vídeo foi realizado há 2 meses. Já quanto à vistoria na iluminação e também à Operação Tapa Buracos, a administração da cidade disse que os trabalhos foram inseridos na programação e que serão executados, mas eles não deram prazo de quando isso vai acontecer. Você também quer denunciar algum problema na sua região? Grave um vídeo com seu celular na posição horizontal e mande pra gente. O número é o 11 aqui de São Paulo, 991616121. E se tiver qualquer dúvida, basta acessar o nosso site. Então, é isso. Até breve! Os estudantes que ocuparam o Centro Paula Souza durante 8 dias deixaram um rastro de prejuízos e destruição. A sede administrativa voltou a funcionar hoje. Os funcionários encontraram portas móveis, equipamentos como telefones e computadores, tudo quebrado. O Centro Paula Souza fez um boletim de ocorrência registrando os objetos que sumiram. Ao menos 11 escolas técnicas continuam ocupadas pelos estudantes. Só hoje cedo, os funcionários do Centro Paula Souza voltaram ao trabalho. Alguns computadores ainda estavam sem internet e, segundo os servidores, muita coisa está bagunçada por causa dos atos de vandalismo de alguns alunos. Os alunos, além de causar danos ao prédio, estava muito sujo. Nós viemos sexta-feira praticamente para limpar o prédio, porque não tinha condição de trabalhar. Os trabalhadores ainda não sabem se os dias parados serão descontados. O prejuízo é iminente, porque infelizmente a gente vai ter que colocar toda a casa em ordem, atender às necessidades, pedidos das unidades, acaba prejudicando bastante. Durante o final de semana, várias escolas voltaram a ser ocupadas. Um grupo permanece na unidade da Avenida Tiradentes. A direção tentou uma conversa, mas não houve acordo. Os jovens disseram que vão continuar no prédio por tempo indeterminado. O governador Geraldo Alckmin disse que vai abrir uma consulta pública junto aos estudantes das ETECs para que eles escolham entre receber uma refeição completa ou 2 lanches por dia, por exemplo. Hoje, durante uma agenda no Palácio dos Bandeirantes, o governador voltou a classificar as ocupações como um movimento político. Óbvio que elas estão intimamente ligadas a esse momento político que nós estamos passando. Quer dizer, querem ocupar aqui para não desocupar lá em Brasília. Então, é nítida essa questão política.
O mercado financeiro reagiu a esse dia agitado na política brasileira. O dólar disparou, mas fechou cotado a R$ 3,52. A Bovespa terminou em baixa de 1,41%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O fechamento não mostra como foi o dia. O mercado teve uma reação imediata muito negativa à possibilidade de suspensão do processo de impeachment da presidente Dilma. A bolsa chegou a cair 13,5%. O dólar bateu nos 3,65. Ficou evidente o temor da continuidade do atual governo. Um governo que já não tem base de apoio nem credibilidade para reassumir as rédeas da economia. As projeções, no geral, seguem bem negativas. 2016 está dado. Vai ser difícil escaparmos de uma retração perto de 4%. Reação só no ano que vem, dependendo muito da correção de rota da economia. Não que o possível governo Temer vai encontrar muita facilidade e possa produzir resultados com rapidez. Todo o impasse de hoje dá uma ideia da resistência que pode enfrentar na tramitação de matérias importantes. Mas há uma grande aposta na renovação e uma gestão mais eficiente e responsável da economia. Difícil imaginar uma pior que a atual. Eu volto na quinta, talvez com essa situação mais definida. Até lá! E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima semana para você. Boa noite. Fique agora com Cidade Ocupada com Fred Melo Paiva. Nesta terça, 10h30 da noite, a chefe Bel Coelho é capturada em A Máquina. Assista agora, Cidade Ocupada.